Entendeu, queridas, queridos? Então nós precisamos de enxergar e precisamos de pedir o mestre da sensibilidade, o mestre do amor, o mestre dos mestres, Jesus Cristo, para que mude ou nos ajude a mudar a nossa maneira de ver o outro, ver o próximo. Eu volto a lhes dizer, Jesus escolheu para sonhar com ele 12 homens, personalidades, pessoas que precisavam mudar a maneira de agir, de ser, como Pedro, como João, Marcos, Mateus e todos eles. É preciso enxergar o que está por trás da cortina. O que está por trás da cortina? As reações, a maneira como o teu filho, como a tua filha reage com rebeldia. Quando o seu filho sai da mesa e vai lá para o quarto e bate aquela porta. Coloca um fone no ouvido alto para não te ouvir. Você que é diretor, você que é professora, você que é pedagogo. Na verdade, o ministério do diretor, do professor, do pedagogo, do orientador, é um sacerdócio. É um sacerdócio. Eu vou repetir para vocês dessa diretora, que aquela adolescente procurou desesperada para conversar, para abrir a alma, o coração, e ela protelou, até que depois veio a notícia que aquela adolescente suicidou. Quantas pessoas que estão vivendo presas, enjauladas, encarceradas, num cárcere psicológico, não tem com quem abrir. E inclusive quantos líderes, pastores, quantos que não tem com quem abrir o coração, quantas mulheres, não é verdade? Com a mente, com as suas fantasias, com os seus pensamentos, os mais esdrúxulos, porque não tem alguém com quem abrir. A pessoa vai alimentando, retroalimentando, até que começa a ter desejos loucos. Olha o que essa menina fez. Então nossa proposta aqui, já esses quase 50 minutos, é exatamente despertar em você, despertar o Espírito Santo, despertar em nós. Como que nós iremos olhar o outro? É considerar a pessoa com um valor inigualável. É despertar aquele aluno que você tem na sala, que é rebelde, que é difícil, que só fala palavrões, olhar o que está por trás daquela cortina, dessas reações de rebeldia, de palavrões, de ignorância, de estupidez. Daquele menino que começou a usar drogas. Nós vivemos numa sociedade, filhos órfãos de pais vivos. Então precisamos aprender a ressignificar nossa mente, os nossos conceitos. Precisamos aprender, e iremos aprender aqui através da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, com o mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, que olhou para aquela prostituta, que olhou para aquele leproso, que olhava para aquele discípulo como Pedro, e sabia que Pedro ia traí-lo, mas não antecipou nada, deixou acontecer. É olhar para essas pessoas e ver que há um potencial, considerar cada pessoa,
Cada pessoa é um universo único, não é? É um universo único, com seus dilemas, com seus caprichos, com as suas mazelas, com as suas idiosincrasias. E o papel meu e seu, como pastores, líderes, você psicólogo, orientador, é levar essa pessoa a despertar aquele potencial que há em cada pessoa, em cada uma delas. Potencial que está lá em um estado, sabe, latente, querendo sair. Mas como eu lhes disse aqui, sobre as janelas da memória, as janelas da memória killer. Não é killers. E a quantidade de pessoas bloqueadas. Bloqueadas. Então, você precisa, escute, nós precisamos de sair da plateia. Deixar de ser mero espectadores nesse palco da existência. Porque cada um de nós que está aqui, você que está aí, Deus te fez a imagem e semelhança dele, com capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de sonhar, de criar, de olhar para dentro de si mesmo, fazer uma incursão dentro da sua interioridade e avaliar o seu eu, o que está certo, o que está errado, criticar. Eu volto a dizer, remodelar, ressignificar pensamentos, conceitos, paradigmas. Porque no palco da existência, tem momentos sim que nós seremos espectadores e meros, ou melhor, espectadores, não meros, mas espectadores. Mas a todo momento, o propósito de Deus, do mestre da sensibilidade de Jesus Cristo, é que nós possamos ser autores da nossa própria história. Eu vou repetir isso aqui, precisamos aprender a ter um caso de amor conosco. Eu preciso aprender a ter um caso de amor comigo mesmo. Eu preciso de me amar. E só assim eu poderei então entender o meu semelhante e olhar para ele e para ela com sensibilidade, tal como Jesus olhou. E há um problema hoje. Qual o problema que há hoje? Eu repito, a hipocrisia. Você que diz que é crente, mas não passa de um fariseu hipócrita, não passa de um religioso. Chega do trabalho, vai numa festa, vai no casamento de uma prima, de um primo, de um tio. E chega lá, ao invés de ser luz, de brilhar, ao invés de entender aquele momento único, ao invés de entender que aquele momento é um momento de celebrar com aquela pessoa, o momento dela, você acaba ficando chato, perturba. Não sei se você está entendendo, esse é o problema hoje. Por isso que as pessoas estão tão com raiva de crentes. Porque você já chega no trabalho, naquela festinha, naquele ambiente lá onde alguém fez o aniversário, onde rolou lá o vinho, a cerveja. E ao invés de você tomar seu suco, ou tomar seu refrigerante, ou comer o seu pedaço de bolo, o seu salgadinho, e ficar calado, ficar na sua como crente, não sabe comportar igual o mestre dos mestres, que sabia conversar com a prostituta, com a adúltera, com os doutores, que sabia conviver e relacionar com os beberrões, e aí as pessoas acusaram-no como beberrão e algumas mais coisas. Tem momentos, meu querido, que você tem que aprender que não importa o que as pessoas vão falar. E vai ter momentos que você vai ser acusado como Jesus. Entende? E me convidaram para uma festa. Eu fui lá na festa. E aí trouxeram lá um copo de um vinho branco espumante. Aí alguém de repente gritou assim: olha, ele é pastor, não bebe não. Eu falei: pode trazer que eu bebo. Pode trazer. Eu vou beber, pode trazer.
Estão entendendo como nós estamos tão... Colocamos em nós essa máscara da religiosidade que não conseguimos ver do outro lado. O pastor está sendo liberal, pensa o que você quiser pensar. Eu estou cansado de pessoas que pensam, que julgam, que são precipitadas, pessoas que estão mais preocupadas em usar uma capa da religiosidade, uma máscara da religiosidade. E a máscara da religiosidade está tão pegada na cara, na essência do ser, que não consegue mais tirar. E você tem que aprender, meu filho, minha filha, a tirar esta máscara da religiosidade e parar de julgar. Nós gostamos das pessoas mais por aquilo que elas possam nos oferecer. Jesus não fazia isso. Jesus amava as pessoas incondicionalmente. Amar é isso. Amar é ver além. Amar é exatamente querer ver a felicidade do outro. É isso que Jesus nos ensina. É você ir além. O problema é que o sentimento de amor, e porque na minha visão amor não é sentimento, né? O amor verdadeiro. Mas o que é que a gente tem? Qual é o condicionamento que nós temos? Qual é o conceito que nós temos de amor? É este amor da troca. É este amor que espera receber, não é? De volta. Esse é o amor que as pessoas têm tido. Mas nós precisamos de sermos envolvidos com o amor ágape, com o amor de Deus, com o amor que ainda que eu te amo, eu queria que você fosse minha esposa, você fosse meu marido, eu queria que você estivesse comigo aqui nesta igreja como pastor seu. Que bom é ter você para que eu possa te pastorear. Mas se não der, eu quero ver você feliz naquela igreja. Quando alguém da nossa comunidade fala assim: pastor Eugênio, eu estou indo para aquela comunidade, eu queria a sua bênção, eu queria te pedir aqui e te notificar. Eu falo: querida, o bom se você ficasse aqui, que você é agradável, você querido, você é agradável, nós desenvolvemos uma amizade, um carinho, mas olha, vá na bênção, Deus vai te abençoar, construa uma história de amor, de carinho, de respeito naquela comunidade. É isso. O problema é que nós não sabemos o que é o amor verdadeiro, ágape, que tudo crê, que tudo suporta, tudo espera. É esse amor que não arde em ciúmes, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz com inconveniência. É o amor que quer ver o bem do outro. É o amor que quer ver a prosperidade do outro. É o amor que vai olhar para a pessoa, não para aquilo que ela tem para me oferecer, mas aquilo que ela representa como ser humano único, inigualável, que merece o meu carinho, que merece a doação do meu tempo, que merece eu tratá-lo com toda ternura, porque é uma pessoa que foi criada, coroa da criação de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Estão entendendo? Então, rapidinho aqui, para a gente começar a terminar, para a gente ir para o final, né? Então, presta atenção aqui. Nós precisamos, diante do que tudo nós falamos aqui, nós precisamos de sair da plateia, de ser espectador, e precisamos então ir para o palco, para que eu possa construir. Pegar o meu eu, tem que estar capacitado, o meu eu tem que ter capacidade para criticar, fazer um feedback, conversar comigo, para que eu possa fazer perguntas como Davi fez na sua interioridade, e para que eu possa então construir no palco da existência uma história que, ainda que tenha lutas, perdas, fracassos, dificuldades, as barreiras virão, mas cada dificuldade, cada luta são degraus para que eu possa subir no pódio e conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida e que eu sonhei. Olha bem, quando o eu, ele é passivo, coitado, e gravita em torno da sua miséria,
Ele tem grande dificuldade de sair da plateia e entrar no palco e dirigir o script da sua história, entende? Pior do que ter doença psíquica é ter um eu que não toma atitudes e não procura assumir o seu papel histórico de ser líder do teatro histórico da sua mente. E eu tenho aprendido então, como eu lhes disse com o doutor Augusto Cury, que para tratar da alma humana de pessoas que têm os seus bloqueios, o objetivo principal é fazer do eu o autor da sua história. É deixar de ser espectador passivo e entrar no palco da mente e criticar a ideia perturbadora, criticar cada ideia psíquica, duvidar do controle das suas mazelas e misérias, determinar ter um autoconhecimento, determinar ter prazer em viver, determinar entrar no seu mundo e reescrever a sua história, repensar os seus conflitos e enxergar a sua vida por outros prismas, por outros ângulos. Se eu for bem definido, aí tudo muda. E eu quero repetir isso aqui, pessoal. Você tem que aprender que o eu tem de criticar pensamentos, confrontar ideias, reciclar ideias e crenças. Você tem que ser o autor principal, entendeu? Da sua mente, o autor da sua mente. Tem gente, quem sabe é você, que só vive como vítima. Vitima seus problemas. Pessoa que só fica vítima do seu passado. Então use cada alicerce de dor para um alicerce de crescimento. Fora do ambiente da psicoterapia, fora dos consultórios, você tem que atuando, criticando e mudando a mente. Seja líder do teatro, seja líder do teatro da sua própria vida. Você pode mudar o script. Não vai acontecer igual a sua mãe está escrevendo, o seu pastor está escrevendo. As situações, as inconveniências estão escrevendo. O script não é esse. Você pode fazê-lo. Deus te deu capacidade para isso. Não seja, por favor, marionete do consumo. Não seja um número, como é um cartão de crédito. Esta sociedade se tornou uma fábrica de pessoas estressadas, onde nós somos marionetes do consumo. Nem sabemos o porquê consumimos, é ou não é? Escute, amigo, escuta, querida. Aprenda que você é um ser único no palco da existência. A vida pode ser complexa e mas é fascinante existir. É um fenômeno indecifrável. Independente de quanto que você ganha por mês, independente se você vive no anonimato ou não, no estrelato, independente se você é um ícone na sociedade aí ou não, você é um ser humano ímpar, você tem um valor ímpar, merece ser respeitado, você deve se respeitar, deve aprender a pensar antes de reagir. Entendeu? Você é um ser ímpar. Você tem um valor ímpar e merece então que as pessoas te respeitem. Você então precisa também aprender a respeitar o outro, a pessoalidade do outro. Por favor, gente, estamos falando há 1h20 já. Nós precisamos de aprender o seguinte: que cada pessoa é um ser único. Cada um tem o seu universo pessoal. Sabe qual é o maior problema do casamento, das relações interpessoais? É que nós queremos obrigar as pessoas a serem o que nós somos. Pessoas têm casado e há um mito hoje, eu sempre, quando eu vou palestrar, eu falo sobre ele, o mito da perda da individualidade. Que depois que a pessoa casa, perde-se a individualidade. Isso é mentira.
Giselda tem um jeito dela de ser, a paixão da minha vida tem um jeito dela de ser, a minha filhinha Luna tem um jeito dela de ser, Melissa tem um jeito dela de ser, e cada uma tem uma linguagem de amor, e eu preciso de tratar cada uma. Você pensa, dentro de casa, 3 mulheres, eu tenho que tratar cada uma diferente da outra. Uma gosta de atenção, outra gosta de toque, outra gosta de presentes, outra gosta de ser servida. Então precisamos de aprender. O problema é esse. Eu, como pastor, eu comecei a perder muitos líderes, muitas pessoas comigo, pessoas preciosas, porque eu queria que elas fossem do jeito que eu queria que elas fossem. É aquele negócio que eu lhes disse, no início. A visão tem de estar na minha visão. Olha, o pastor Eugênio tem a visão dele, mas a visão é dele ou a visão é do reino, a visão é de Cristo, o mestre, o pastor por excelência, ou o pastor dos pastores, o bispo das nossas almas. Então presta atenção, uma pessoa que reage sem pensar, ela perde o rumo. Então você precisa de aprender a pensar antes de falar. A gente fala muitas coisas, somos precipitados. As pessoas não são obrigadas a aceitarem o que você pensa, ou o que você pensar. Aprenda a expor as suas ideias e não impô-las. Não impor as suas ideias, impô-las. Não há nenhum ser humano que não passa por momentos difíceis, que não chore, que não experimente dores intrínsecas. Eu não conheço ninguém que em algum momento da sua vida, ou em algum momento da sua existência, não se abalou com um fato imprevisível. A sabedoria não está em não errar ou em não chorar. A sabedoria está em fazer das nossas lágrimas, dos nossos erros, das nossas dores, uma experiência de crescimento, uma experiência para estruturar a nossa emoção. Aí eu vou para o final. O Augusto Cury escreveu um livro, 12 semanas para mudar uma vida. 12 semanas para mudar uma vida. E ele trata a primeira lei, as 12 leis. E a primeira lei é exatamente ser autor da sua própria história. Enxergar a vida como espetáculo único. É entender a complexidade do teatro da mente. A segunda lei que ele trata nesse livro é contemplar o belo. Fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Nós precisamos de ser mais sensíveis. Jesus Cristo falou: olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não fiam, não tecem. Precisamos de sair mais, ir em algum lugar onde tem cachoeira, onde os pássaros ainda cantam. Ver o desabrochar de uma flor, ver uma abelha, um beija-flor sugando o néctar de uma flor. Então é contemplar o belo. Contemplar o belo sem querer. E aí depende de você. Eu estava pregando num lugar e falei da abertura das Olimpíadas de Gisele Bündchen. E eu falei com minha paixão Giselda: olha que colírio, aquela elegância daquela mulher passando na passarela. O belo não é para ser contemplado? O problema é se você está com a mente doentia, começar a olhar para aquela mulher e começar então a tirar a roupa da mulher e começar a ter outros pensamentos. Mas isso é problema seu. É preciso ter maturidade quanto a isso. A terceira lei é despertar criatividade, é surpreender você e surpreender as pessoas ao seu redor. É sair do mercado da rotina, entende? Do mercado da rotina para ver aquela pessoa que parece que jamais vai ter jeito, mas você vai sendo sensível. Então veja, se você aponta erros, só aponta os erros das pessoas e dá conselhos, você nunca vai conseguir entrar no território do consciente e inconsciente dela. Mas se você elogia antes de criticar e conquista o território da emoção para depois conquistar o território da razão, certamente você vai brilhar na sua inteligência e conquistar e saber a arte dos relacionamentos. E olha, quando você que é conselheiro, você que é psicólogo, você sabe disso, mas é bom lembrar, não é? Você que é pastor,
cada pessoa você vai tratar. E quando você estiver conversando com a pessoa, tem hora que é a sua interioridade precipitada, julgadora. Fala, mas que menina mais boba contando esse trem, essas coisas. Que homem mais bobo. Mas é aí que está o segredo. Tem hora que você tem que descer um pouquinho igual Jesus e começar a entrar na interioridade da pessoa. Depois que você conquista o coração daquela pessoa, você pode ajudá-la a crescer um pouquinho mais. Eu estava aconselhando uma menina muito joia, e eu falei com ela assim, eu gostaria que você... Existem 3 tipos de pessoas. São as pessoas que discutem as grandes ideias. Existem aquelas que discutem eventos e fatos. E existem pessoas que discutem pessoas, as questõezinhas do dia a dia. E eu gostaria de fazer de você uma pessoa que sai desse terceiro aspecto e vá para o segundo e depois vai para o primeiro, para que você seja uma pessoa nobre para compreender o outro. Porque Deus não nos chamou para ficarmos aí discutindo as coisinhas do dia a dia, discutindo pessoas, as picuinhas. Eu posso até ouvir as pessoas e ajudá-las a sair desse gueto que ela mesma se prendeu, de ficar tão limitada aos acontecimentos, às picuinhas do dia a dia. E é isso, queridos. A 4ª lei é ter um sono reparador. A 4ª lei que Augusto Cury fala é ter um sono reparador. Nós podemos brigar aí na vida, no mundo e sobreviver. Mas se nós brigarmos com a cama, tudo vai falhar. A cama é um lugar sagrado. Nós não podemos levar as labutas, os inimigos para a cama. Aí nós vamos perder a qualidade de vida, entende? Então, quando a gente vai dormir, no nosso sono, quando você está dormindo, centenas e milhões de células vão relaxar, repor as energias que gastamos no dia anterior. Então não leve essa mágoa para a cama, não leve esses problemas para a cama. Perdoe, é muito mais barato, perdoe. Ainda que as pessoas não mereçam, mas proteja você mesma. Augusto Cury fala também, é administrar os pensamentos, é desacelerar os pensamentos, é não gravitar em torno do amanhã ou do ontem. É aprender também a ser líder do teatro da mente, para que a nossa mente não desenvolva a síndrome do pensamento acelerado que tem destruído crianças e quantas pessoas. Outra lei é gerenciar a emoção. É mais fácil gerenciar uma empresa, não é? Uma escola, um município, uma cidade de Montes Claros. Mas gerenciar as nossas emoções temos que aprender. Então conheça a ti mesmo. Faça uma incursão aí na sua interioridade. Seja o autor. Pega o seu eu e seja o autor dele. Pega o seu eu para que ele possa criticar, ressignificar tudo, as crenças. Se doe, sem esperar o retorno. É preciso contemplar o belo. Aprenda a pensar antes de reagir. Olha, use a ferramenta do silêncio quando você for questionado, criticado, desafiado. Faça uma parada, sabe? Introspectiva. Para um momento. Aquele pensamento, esse pensamento aí perturbador, que está assaltando a sua mente, te constrangendo. Entendeu? Faça, pare, dá um stop. Coloque stand-by. Para aí. Então, outra lei que ele fala é a qualidade de vida. A qualidade de vida é ser um empreendedor. O empreendedor aprende a correr risco para materializar os seus sonhos. Ele aprende a andar e respirar ares que nunca foram respirados. Ele sai do mercado da rotina, engessado. Então nós temos que sair de vez em quando da rotina. Entende? Temos que romper o cárcere da rotina. Temos que aprender a libertar nossa mente. Temos que aprender a ir atrás dos nossos sonhos, porque quem vence sem risco, triunfa sem glórias. Eu sei que estou falando com pessoas que talvez estão lutando aí um problema
quanto tempo, já está amargando você. Mas nunca esqueça, toda essa aridez, todas essas lutas, dificuldades, estão contribuindo para você ser moldado. E quando você tiver um problema, uma crítica, um levante contra você, quem sabe é o Criador, é Deus permitindo isso, como instrumento dele, criando essa circunstância, essa inconveniência, para falar assim: faça a observação da sua própria vida. Davi soube fazer isso. José soube fazer isso. Quando José se revelou a seus irmãos, ele falou o quê? Não chorem, não sintam acusados. Deus estava por trás, permitindo tudo. Se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram, eu não estaria aqui. Davi a mesma coisa, ele pegou a perseguição de Saul, não tratou o mal com o mal, tinha todo o poder para matar Saul, mas não fez, porque ele entendeu que Deus estava trabalhando com ele, com Davi. Entendeu? Aprenda, meu querido, a pedir perdão, desculpas, diante das nossas falhas. Aprenda. Quantas vezes eu já tive de ir em frente da igreja e falar: eu quero pedir perdão aqui à minha liderança. Quantas vezes eu já cheguei para a paixão da minha vida, minha esposa, e falei: me perdoe, eu estou errado. Me perdoe. Quantas vezes eu já falei com a minha filhinha Melissa: filhinha, me perdoe, eu não deveria ter feito isso. Quantas vezes eu já falei com Luninha: filhinha, me perdoe, eu não deveria ter feito isso. Viver nesse palco da existência, nós não somos máquinas, nós somos gente, carne, osso. O problema é que a mídia, o problema é que a sociedade consumista, o problema é que nessa sociedade pós-moderna, de materialismo, onde você vale o quanto você pesa, as pessoas começam e têm colocado esta armadura, ora afrouxa a armadura, ora aperta a armadura, ora afrouxa a armadura, ora acosta a armadura, chegando ao ponto de ter que soldar a armadura. Você é gente, você é ser humano. E nós só poderemos e conseguiremos viver uma vida e celebrar a vida com toda a exuberância quando nós compreendermos isso. Entendeu? E compreender isso e entender que, na verdade, a vida é limitada. Você deixou de ser gente, cara. Você deixou de ser gente, filha. Eu vou dar um palpite aqui. Eu vou dar um conselho para você que é homem e esposa. Gente, casado, sai com a tua esposa para ir no cinema, assistir filme romântico. Ah, que é, pastor? Isso. Eu gosto do Walt Disney, quando ele falava que existe dentro de cada ser humano uma criança. E ele resolveu fazer o que ele fez, os desenhos animados, porque ele queria despertar a criança que há em cada um de nós. Hein? É preciso você assistir um filme romântico, um filme, sabe? Para poder despertar esse lado lindo, poético que está dentro de você. Mas você foi criando essa armadura, você foi colocando em você aí se prendendo ou se isolando nesse gueto seu, que você está parecendo, sabe, um robô. Só que chega um momento, você não vai aguentar. E é isso que eu quero colocar aqui. E é isso que eu quero colocar para você. Na lista de doenças, a depressão futuramente vai chegar em primeiro lugar. Por quê? Por causa disso. As pessoas estão sendo o que não são. Seja gente, seja ser humano. Dê chance a você de ser gente. Dê chance a você de ser gente. Então, olha, fale dos seus sonhos. Fale dos momentos vividos. Comece a escrever poesias. Eu gosto muito de escrever. Eu sou
Eu gosto de externalizar o que eu sinto. O tempo todo eu estou falando com a minha esposa: eu te amo, você é fofo, você é linda. Eu gosto de declarar para as pessoas que são meus amigos, minhas amigas. Quantos que falam do mundo à sua volta, mas são mudos quanto à sua interioridade? É preciso falar daquilo que vivemos, ainda que sejam coisas bobas, desinteressantes para alguém. É preciso ter a sensibilidade de ler, ouvir o que as pessoas falam. Pessoas que têm os detalhes da sua vida. Hein? Você é muito santo, mas aí tudo bem, eu vou escandalize comigo. Você precisa de ouvir algumas músicas populares lindas. Roberto Carlos, por exemplo. Detalhes. O problema é que nós viemos para a igreja, nós convertemos, e aí você agora fala da música gospel, né? Martinho Lutero foi um grande reformador. Ele falou uma coisa interessante, que o homem pecou, a imagem de Deus no homem foi deformada, mas não totalmente. Então você pode ver músicas de homens como Roberto Carlos, cantores populares, que tem uma letra que falam da vivência deles. Mas nós somos tão travados, a igreja, a religião, as crenças bloqueadas que nos bloquearam, nos impede de ver do outro lado da janela, do outro lado da cortina. Eu fui palestrar no lugar e falei para os casais que eles precisavam de dançar. Dançar. Ir no resort, ir lá pedir para colocar lá naquela penumbra, seja no quarto, seja no ambiente lá, uma música, dançar. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: eu danço com minha esposa. Vou dançar com minha esposa. Eu não estou dançando com a sua. Eu não estou dançando, não é com outra irmã. Há algum pecado nisso? O que eu estou colocando aqui, nós precisamos, gente, de nos liberar mais. Será que você tem fé para entender isso? Mas é isso. As pessoas estão assim, fechadas. Tem pessoas que não cruzam a sua história. São secas, áridas. Quanto a falar de si, delas, dos seus momentos. Gente que parece não ter poesia, não cruzam os seus mundos. Temos que sair da superficialidade. Temos que aprender a ser autores da nossa própria história. Eu falei no início, para nós não esquecermos do DCD. É a técnica que vai nos ajudar a sermos autores da nossa própria história. Duvide de tudo aquilo que controla. Duvide tudo aquilo que controla. Mas você está me ouvindo? Você é um controlador, você é uma controladora, manipuladora. Critique cada pensamento negativo e determine estrategicamente e se autoconheça. Para se autoconhecer nos seus negócios, na sua gestão. Então, vamos terminar aqui. Dialogue, com seus medos, sem ninguém estar ouvindo. Reúna com seus fantasmas, com aquilo que os perturba na sua mente, com os seus temores, com as suas preocupações excessivas. Olha, vamos trabalhar para viver, mas não vamos viver para o trabalho. Cuidado, tem pessoas excelentes que vivem num ativismo sem fim e são carrasco de si mesmos. Tem pessoas que são ótimas para a sociedade, mas são algozes para a sua qualidade de vida. Tem a qualidade de vida. Você está se matando, se arrebentando. Viaje, saia mais, conheça lugares lindos, conheça pessoas novas. Você, moça, você, rapaz, vai ficando preso nessas carências, nessas limitações. Não se isole. A Bíblia diz que quem se isola insurge-se contra a sabedoria de Deus. Não é? Tem pessoas que são ótimas para a sociedade.
é aquele diretor, é aquele pastor, é aquele médico, é aquele empresário. São ótimos para as pessoas, para terceiros, para a sociedade. Gostam de receber o aplauso das pessoas, os elogios, mas por dentro são algozes para a sua qualidade de vida. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele teve seus motivos para ter ansiedade. Ele foi feliz, alegre. Ele conseguiu desenvolver uma saúde psíquica no teatro da existência. Entende? Mesmo em meio ao estresse, mesmo em meio às perseguições, às injúrias, às calúnias, ele sabia gerenciar os pensamentos, ele encantava as pessoas, ele surpreendia as pessoas. Quando Pedro traiu pela terceira vez, apesar de ter sido ferido Jesus Cristo, ele ter sentido ferido, Pedro ficou ali preso, encarcerado pelas janelas quiles que eu falei com vocês, pelas zonas de conflito. O mestre alcançou Pedro com o seu olhar bem distante. Ele olhou para Pedro e falou com Pedro: eu te compreendo. Você pode me negar, mas eu quero te dizer que eu jamais te esquecerei, jamais desistirei de você. Deus está me usando para dizer para você: você me negou, você afastou, você distanciou de mim, mas eu quero dizer para você: eu não esquecerei de você. Eu morri numa cruz por você. Eu te amo. Eu quero cuidar de você. Abra comigo. É Jesus me usando para dizer para você. E Jesus surpreendeu Pedro. Surpreendeu. Jesus certamente falou com Pedro: você pode me dizer que não me conhece, mas você é inesquecível, Pedro. E eu te amarei para sempre. Gente, nunca o silêncio foi tão eloquente. Jesus surpreendeu Pedro. Será que nós temos surpreendido as pessoas? Quanto que vale a vida para você? Que valor tem a existência para você? Ele foi o nosso mestre, autor da sua história. Jesus conseguiu encontrar lugar de descanso em meio a uma guerra. Talvez você está passando lutas, situações difíceis. Talvez você está aí no campo de batalha. Ainda que tudo isso seja causticante, tem causticado a tua existência, aprenda, a superar. Aprenda a superar o eu. O eu tem de ser, aprenda a superar. E olha, o seu eu aí, tem que ser treinado para ser gestor da sua inteligência. Deus nos criou com esta capacidade. Ele nos deu Jesus Cristo para nos ajudar nisso. Não adianta você ser um grande gestor. Não adianta você que dirige bem o seu carro, a empresa, aquele clube, se você não é gerente da sua mente. Amém, pessoal? Amém, pessoal? O nosso propósito aqui foi exatamente despertar em você, para que você conhecesse então essa ideia de que você pode ser o autor da sua história. Tenha um caso de amor consigo mesmo. Se ame, se valorize. Eu quero convidar você, para você, quinta-feira então, a ouvir conosco, ou estar conosco, onde eu irei falar sobre Dinelson Júnior, carência emocional. Pessoas que não sabem suprir sua carência lembram aquela expressão de que não devemos ir ao supermercado fazer compras quando estamos com fome, pois assim compraríamos muito mais do que realmente nos falta. A mesma regra se aplica ao campo amoroso. Quando nos sentimos carentes e não sabemos lidar com isso, é comum embarcarmos em relacionamentos confusos ou falidos. A carência emocional faz com que as pessoas sejam menos seletivas e acabam entrando às cegas em relacionamentos que se transformam em sofrimento.
assim que termina a fase cativante da paixão. Uma pessoa excessivamente carente, via de regra, se torna presa fácil para fazer uma escolha errada, pois acaba se envolvendo com pessoas difíceis, ciumentas demais, exploradoras, insensíveis, desrespeitosas, com uma personalidade muito distante daquilo que gostariam de ter ao seu lado. E por medo da solidão, uma pessoa vítima de necessidade afetiva torna-se escrava da ilusão de que está com alguém a salvará da sua carência. Não conseguem enxergar que continuam esvaziadas de afeto. Cuidado, muito cuidado. A carência faz você enxergar flores onde tem espinhos. Muitas pessoas iludidas acreditam que a melhor maneira de suprir suas necessidades afetivas é se relacionando com alguém. Não é à toa que existe muita gente que não consegue ficar sozinha. Existem várias outras fontes de afeto, por exemplo, vindas da família, da igreja, dos amigos e colegas de trabalho, faculdade. Mas a carência não permite reconhecer isso. Há uma cultura muito cruel implantada em nossa sociedade, dentro da igreja, que praticamente exige que estejamos namorando ou casados, como se isso fosse a garantia de plenitude emocional. Mas não é. A carência emocional não se resolve quando você encontra alguém. A pessoa que sofre com a necessidade afetiva, quando encontra um parceiro, sua carência emocional, que antes devia ser ao fato de estar sozinha, agora se manifesta dentro da relação e, sem perceber, passam a mendigar amor e cobram uma excessiva atenção. Essa situação é altamente desgastante para os dois lados. O pretendente, que por mais que se esforce, nunca consegue supri-la, e para a pessoa carente, que continua sofrendo, sentindo-se pouco amada. A carência numa relação amorosa é desgastante, suga as forças do companheiro ou companheira e nunca satisfaz ao necessitado. A verdade é que ninguém gosta de alguém carente, porque ela torna-se extremamente dependente de outra pessoa para ser feliz. Isso dá ao outro lado da relação o fardo de fazer o companheiro feliz o tempo inteiro. E isso é sufocante, penoso e sofrido. Resumindo, quem é carente não consegue manter relacionamentos com vida longa, e isso faz piorar sua condição emocional. Uma forma de tentar perceber seu nível de carência é através das suas conversas com seus principais círculos de amizade. Se você é uma pessoa que cobra demais a presença dos amigos, faz esforço para chamar a atenção das pessoas ou se sente rejeitado, rejeitada com muita facilidade, então procure ajuda. Esses sinais indicam de que algo na sua vida está incompleto e isso reflete uma carência sem limites. Então, como lidar com a carência? Se você está me ouvindo e se identificou ou se viu em tudo que falamos e reconhece que sofre deste mal, eu quero dar-lhe algumas orientações práticas. Não é receita de bolo ou fórmula mágica. Primeiro lugar, reaja. Dificilmente se vence este mal sozinho. Reconhecer que precisa de ajuda é o primeiro passo. Mas não adianta assumir e não reagir. Converse com pessoas mais próximas, pessoas de sua confiança, sobre suas carências, seus sentimentos e necessidades. Seus pais e amigos próximos. Abra seu coração e declare seu desejo em receber ajuda. Você precisa admitir que precisa de ajuda e reconhecer que não conseguirá sozinho. Segundo,
Busque ajuda. Procure um acompanhamento de um conselheiro cristão, profissional ou seu líder espiritual. Eles podem te ajudar. Algumas pessoas ainda acreditam que somente pessoas loucas precisam de psicólogo. E muitos cristãos que eu conheço ainda têm resistência em buscar ajuda psicológica. Existem excelentes psicólogos e psicanalistas cristãos espalhados por este Brasil. Mesmo que isso tenha um custo, vale a pena o investimento. Terceiro, exercite-se. Faça caminhadas, ande de bicicleta, natação, hidro ou matricule-se em uma academia. A atividade física aumenta a produção do hormônio que dá a sensação de bem-estar e preencherá parte do seu dia, sobrando menos espaço para se sentir sozinho, sozinha. Quarto, olhe ao seu redor. Quando você se sentir carente, volte seu olhar para os outros setores da sua vida e perceba o quanto está perdendo em qualidade de vida afetiva, quando acredita que só pode ser suprida ao estar mergulhado ou mergulhada num relacionamento a dois. Aprenda a dar tempo de qualidade com seus pais, amigos, colegas de trabalho, irmãos da sua comunidade onde você frequenta. Quinto, busque experiências com Deus. Isso mesmo, quando você tiver o entendimento de quem é o Espírito Santo, você entenderá que nunca esteve sozinho. Somente em Deus você encontrará todo o amor que você necessita. Nenhum outro relacionamento te suprirá como um relacionamento íntimo com Deus. Mas você precisa buscar ter experiências pessoais com Ele, com o Pai Celestial. Não algo superficial, raso, mas um relacionamento profundo, e isso fluirá através de uma busca diária. Biblicamente falando, estar solteiro deve ser considerado como algo bom e não ruim, como muitos acreditam. Pois a nossa identidade e felicidade está em Cristo e não no casamento. Nossa realização está na comunhão com Deus e não em um nosso semelhante. É em Deus que encontramos significado para a nossa vida e não no estado civil. Logo, o solteiro precisa aprender a confiar que se o Senhor não lhe der uma companhia neste presente momento, Ele lhe dará força íntima para que você suporte com paciência e paz esta fase na sua vida. Há uma declaração linda aqui em Filipenses 4, 11 e 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quero concluir esta reflexão encorajando você a encontrar o real significado de sua vida em Cristo, sabendo que o verdadeiro contentamento não se encontra em ter alguém, mas na obra interna que Deus realiza em nosso coração. O contentamento está na comunhão com Cristo e no prazer que encontramos em sua pessoa e em sua palavra. Aproveite este momento para buscar experiências íntimas com Deus e dedique mais tempo servindo a Ele. Não ceda às pressões e nem às tentações. Espere em Deus, mesmo contra as evidências, mesmo contra o tempo e contra as lógicas naturais. Ele demora, nós que não sabemos esperar. Que a paz de Deus inunde a tua alma e que você confie nele, descanse nele, e ele haverá de suprir cada uma de suas necessidades. Tenha um bom dia. Cada vez que ponho uma máscara para esconder minha realidade, fingindo ser o que não sou,
faço para atrair o outro e logo descubro que só atraio a outros mascarados, distanciando-me dos outros devido a um estorvo, a máscara. Faço para evitar que os outros vejam minhas debilidades e logo descubro que, ao não verem minha humanidade, os outros não podem me querer pelo que sou, senão pela máscara. Faço para preservar minhas amizades e logo descubro que, quando perco um amigo por ter sido autêntico, realmente não era meu amigo, e sim da máscara. Faço para evitar ofender alguém e ser diplomático, e logo descubro que aquilo que mais ofende as pessoas, das quais quero ser mais íntimo, é a máscara. Faço convencido de que é o melhor que posso fazer para ser amado, e logo descubro o triste paradoxo. O que mais desejo obter com minhas máscaras é precisamente o que não consigo com elas. Não adianta, chega o momento que as máscaras caem, os disfarces não resistem e a mentira aparece. Nada se esconde para sempre, nenhuma palavra, nenhuma caixa, nenhuma história impedirá que apareça o porquê de muitas coisas serem como são. A autenticidade exige a verdade, a humildade exige a verdade, a dignidade exige verdade, a obediência a Deus exige verdade. Você pode até fugir, mas nunca se esconderá para sempre. A única coisa que a mentira te traz é a vergonha, a queda e a derrota. Fernando Pessoa escreveu: fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. E estava bêbado, já não sabia vestir o dominó, e não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. Portanto, queridas e queridos, sejam sempre vocês mesmos. São maravilhosos do jeito que são. Assim, sem mais nem menos, do jeito de vocês. Únicos, insubstituíveis, nem melhor nem pior que ninguém. Simplesmente vocês.